E o preço do café disparou num efeito parecido com esse que a gente citou da carne, porque vieram as tarifas de Donald Trump, mas o preço não caiu por aqui. No Brasil, a alta recente supera os 30%. Sobre isso, eu converso agora com Gustavo Porto, repórter do Agfeed. Porto, esse café não cai o preço? A gente não vende para os americanos ou, sei lá, se vende com tarifa. E por que o preço não cai? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos da CNN Money Brasil. Pois é, Naka, aquele café que você me prometeu, pelo jeito, vai ficar impossível da gente tomar, né? Porque desde que a tarifa de 50% da importação do café brasileiro para os Estados Unidos entrou em vigor, a expectativa era que o preço da commodities eh, subiria no mercado internacional, né? Com maior demanda e cairiam no doméstico em uma suposta oferta adicional do grão. Mas não tem grão, né, Naka? A gente sabe muito bem, a gente tem acompanhado os relatórios de safra, já tem muita safra passada, retrasada, a atual safra tem uma oferta bem menor e o que se tem visto na última semana é bem diferente. O preço do produto vem disparando no mercado internacional e internamente também. Isso é uma boa notícia para os produtores nacionais, mas não para os consumidores, né? Só nos últimos 30 dias, o preço da saca saltou quase 30% em Nova York, um pouco mais de 30% em Londres, e no mercado físico brasileiro, o tipo arábica superou 26,5%, e o preço do Conilon, que é o café produzido ali na região do Espírito Santo, em Rondônia, em algumas regiões da Bahia, subiu mais de 33%. Desde o piso do ano, que foi em 6 de julho passado, logo depois aí do tarifaço, que a saca chegou a cair para US$ 278, o produto já se valorizou quase 40% em Nova York e chegou a US$ 385. Nas gôndolas dos supermercados, por sua vez, o preço médio do produto soma uma alta de 40%, embora tenha tido uma leve queda recente no começo de agosto. A gente já falou da questão do IPCA 15, né? O IPCA 15 apontou uma queda de quase 2% em comparação com a quinzena anterior. No campo, a maioria dos produtores, o tarifaço de Donald Trump surtiu um efeito altista inesperado, mas bem-vindo. A elevação internacional dos preços vem compensando para eles a queda na produtividade, a alta nos preços compensa a queda na produtividade. Antes da pandemia, no começo de 2020, a gente lembra, o preço era cotado aí a US$ 120 a saca de 60 quilos. A gente conversou com o Fernando Maximiliano, que é o gerente de café da inteligência de mercado da StoneX, e ele citou, né, que de lá para cá, no começo da pandemia, a gente teve vários fatores climáticos. Aqui no Vietnã, o Vietnã, lembrando que é um grande produtor de café Conilon, e em outras partes do mundo, ou seja, o Brasil, basicamente, só teve no Brasil que tem uma capacidade de ofertar bastante para poder suprir o mercado internacional, e essa oferta foi freada, né, pelo tarifaço de Donald Trump na questão dos Estados Unidos. Mas não tem essa demanda, no caso, né? Não tem muito oferta para suprir essa demanda. Atualmente a gente tem uma oferta de 30 milhões de sacas, né? Mas poderia ter 50 milhões de sacas do café arábica, que é o café mais nobre. O efeito das tarifas, que era algo para ser bom no Brasil, né, que é o único grande fornecedor global atualmente, pressionou os valores para cima, já que a oferta segue em queda. Sem vender para os Estados Unidos e com uma oferta limitada, Naka, teve um desenho muito curioso. Os Estados Unidos começaram a comprar bastante de Honduras e da Colômbia. A gente teve um movimento muito interessante para a Colômbia. O Brasil disparou a exportação de café brasileiro para a Colômbia. Lembrando que a Colômbia é um grande concorrente do Brasil e um grande fornecedor também dos Estados Unidos. A Colômbia tem um café especial, uma oferta de café especial muito grande, e a exportação de café do Brasil para a Colômbia subiu 334% em agosto, Naka, enquanto a exportação de café do Brasil para os Estados Unidos as exportações caíram mais de 50%. Ou seja, aparentemente está tendo uma triangulação, já que a Colômbia não tem oferta de café suficiente para suprir a demanda dos Estados Unidos, a Colômbia tem comprado do Brasil e aparentemente enviado para os Estados Unidos. A tendência é de que as altas continuam,
continue nessa safra, já como a gente vem falando aí, está tendo uma restrição também de oferta nessa safra. A gente teve clima muito quente, né? O tempo muito quente, altas temperaturas no período de fevereiro e março, que é onde está granando o café para poder ser colhido, o que freou esse crescimento dos grãos. Então a gente tem uma oferta menor de café no Brasil. E também a gente teve um fenômeno muito raro, né? Que foi a questão no Cerrado Mineiro, uma região grande produtora, a gente teve geada lá, que também atrapalhou a oferta daquela região. Para a nova safra, então, a preocupação de regime de chuvas, né? O solo está mais úmido e a gente tem a possibilidade que as precipitações comecem com atraso no fim da florada em outubro, o que também pode ser prejudicial para a próxima safra, Fernando Nakagawa. E eu agradeço aqui publicamente o abraço que você me mandou ontem via o meu colega Ítalo Bertão e o abraço retribuído para você, meu caro. Descobri que ele é meu vizinho ontem no CNN Talks, ele mora no mesmo bairro que eu. Agora, Porto, essa triangulação, essa hipótese de triangulação que você menciona, isso pode... me explica como que isso aconteceria, porque o Brasil exportava os grãos para os americanos, né, o que o pessoal chama de grão verde, me corrija se eu estiver errado, é isso, né? Esse é o termo, para os americanos, e ele era processado, enfim, beneficiado em solo americano. A nossa exportação continua sendo a mesma e ele é beneficiado, é processado na Colômbia, ou ele só passa, é uma conexão e depois ele continua subindo para o norte? Exatamente isso, Naga. Mas aparentemente não, né? Já dá para falar, porque não é, jamais a Colômbia ia comprar, triplicar a compra de café do Brasil do nada, de um mês para o outro, coincidentemente, quando os Estados Unidos aplicaram a tarifaço de 50% sobre o café brasileiro. Ou seja, a Colômbia tem comprado o café brasileiro. Como ela não tem oferta, ela tem sofrido também com várias safras, teve muita renovação de cafezais na Colômbia. Essa renovação ainda não se concretizou e a Colômbia nunca vai ter oferta que o Brasil tem por questões de área. Então, aparentemente, ou seja, na prática, né, a Colômbia tem comprado o café brasileiro e como tem uma tarifa menor para entrar nos Estados Unidos, ela deve estar enviando o café para os Estados Unidos, que lá é feito a torrefação e todo o processamento. A gente tem uma indústria muito forte de café lá. A indústria de café americana é uma grande, entre aspas, lobista do Brasil lá para poder tentar, ou pelo menos colocar o café brasileiro na lista de exceções do tarifaço, mas que não surgiu efeito até agora. Ou seja, estão tentando dar um jeito aí de uma triangulação do café brasileiro por meio da Colômbia para os Estados Unidos, né? Quem diria, hein? Café brasileiro com sotaque espanhol chegando aos Estados Unidos. Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Este não tem sotaque espanhol, tem sotaque de Ribeirão Preto. Gustavo Porto, obrigado pela conversa. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, meu caro. Um abraço a todos. Até mais.